Os espíritas costumam dizer que a caridade é o amor em ação. E foi esse sentimento de ajudar o próximo a viver melhor que fez a dona Celina Pompeu Ribas a fundar uma entidade espírita há 14 anos. Chama Samaritanos de Jesus. É o grupo da senhora, espírita, né? E o que desenvolve? O que a senhora faz nesse grupo? Nós atendemos os carentes de diversas áreas, tanto os desempregados como os mais necessitados e, justamente, com mais ênfase, os moradores de rua. E o que vocês fazem? Dão sopa? Nós entregamos sopa na segunda-feira. Aliás, nós fazíamos a semana inteira. Mas outros grupos que também fazem algum trabalho pediu para a gente se limitar um pouco para dar chance para eles também fazerem. Então, nós nos restringimos para a segunda-feira. Então, toda segunda-feira, dia santo ou feriado, não interessa para nós, porque para nós espíritas todos os dias são santos. Então, nesse interim, a gente faz a nossa parte. Nesse espaço que a gente tem, faz a nossa parte. Saímos 7h30 e vamos para as ruas da cidade. Temos mais ou menos um ponto e eles já nos aguardam, sabe? A gente chega, eles ficam felizes, recebem o copo de sopa, mais ou menos de 1 litro, e o pão, e quando temos cobertores. E sobre esse trabalho bonito aí, caridade, também espiritismo, nós temos agora, dona Celina, a participação do Carlos Abrantes, que ele tem uma pergunta para a senhora sobre esse assunto. Pois não. Uma última questão que eu acho importante se tratar nesse bloco é a respeito da visão da caridade para o espírita. Por que é tão importante colocar em prática aquilo que se aprende teoricamente dentro do Evangelho de Jesus sob o ponto de vista espírita? É justamente porque nós seguimos os aconselhamentos de Jesus. E principalmente pela fala de Paulo, que nos diz: caridade sem a prática não tem valor. Então, nós procuramos inserir os dois lados para que possa, né, ter um valor mais seguro. E prega realmente, dona Celina, aquela caridade moral, né? A moral. A moral e também a material, né? Você doar, dar alguma coisa, é a material e a moral, e é a isso moral. que prega. Ali a gente tem a oportunidade de conversar com eles e animá-los, né? Porque eles estão com assim, praticamente sozinho, na solidão, numa tristeza, no frio, no abandono. E a gente chega e dá uma palavra de conforto, dá um abraço, oferece um copo de sopa, oferece um pão, muitas vezes um cobertor, quando temos. E a gente está fazendo esse trabalho já há 14 anos. E quem não é espírita e vê, de repente, a senhora falando, ouviu o que a dona Marina falou e quiser ajudar, mas de repente não quiser frequentar um centro espírita, pode ajudar? Pode. Nós não temos nenhuma discriminação com religião nenhuma. E nem mesmo na sociedade, entre pobre, rico, nós aceitamos, é o indivíduo, o ser humano em si. É com eles que nós trabalhamos. O importante é realmente ajudar. O ser humano. E aonde que vocês atendem, recebem, enfim, mantimentos, ajuda aqui em Taubaté? Nós recebemos na rua Antônio Gomes do Araújo, número 20, no Jardim Morumbi. Fica no Jardim Morumbi. Fica no Jardim Morumbi. Pedi para a senhora repetir o endereço, por favor. Rua Antônio Gomes do Araújo, número 20. E hoje em dia vocês atendem quantas pessoas, dona Celina? Hoje, por exemplo, nós atendemos 60 pessoas, 60 famílias. Nós fomos no Mercatal ontem, na quinta-feira a gente vai para lá, arrecada legumes, prepara sacolinhas hoje de manhã, eles entram, assistem o Evangelho e em seguida, quando sai, já levam para si a sacolinha com todos os legumes, bem fresquinho, bem natural. E são famílias pobres mesmo? São famílias pobres e desempregados, temos bastante. Essa é a parte que nós atendemos na sede. E a outra a gente vai ao encontro dela na rua. A gente falou do que o espiritismo prega, né, a caridade. Muita gente fala que a gente não tem que dar o peixe, mas tem que ensinar a pescar. Para vocês não é bem isso mesmo, não, né? Porque... Tem as duas coisas. As duas coisas. Não, porque você tem que, primeiro, alimentar para ele ter força para ir buscar o peixe. Né? Assim que a gente pensa. Porque Jesus não fazia discriminação, ele não queria saber se você precisa, se você não precisa. Não podemos estar fazendo muitas perguntas. Você faz e pronto. Dali para frente a responsabilidade é dele, se ele estiver abusando ou não, sabe? E eles são orientados, de repente, uma família desempregada, eles são orientados a não se acomodar nessa situação? Isso mesmo, nós fazemos isso. Veja que quando a diferença que existe hoje entre o primeiro dia que a gente começou para 14 anos depois, é uma diferença muito significativa. Porque quando eles chegavam assim, meio tipo, assim, bandoleiros, sabe?
com garrafa de bebida, discutindo, brigando ali na porta. Aos pouquinhos foi todos eles introduzindo com carinho, com energia também, e também com os ensinamentos de Jesus. Aí, olha, hoje é uma beleza, uma delícia tratar com eles hoje. Que todos bom. Conhecem, todos cooperam para o bom andamento da casa. Tá certo, importante as pessoas ajudarem, serem solidárias, caridosas, né, dona Celina? Eu acho que é muito importante. Eu acho que agora eu não saberia mais viver assim. Sim. Sabe, depois de conhecer a doutrina, que ela prega dos dois lados, porque tem a caridade material e a espiritual, a moral. Então, desses dois. Uma delas a gente vai ficar mancando. E vive melhor assim, né? Vive melhor, né? Sendo mais caridoso, mais solidário. Vive. Você tem uma satisfação interior, né? De ter feito aquele dia, você cumpriu o seu papel. Tá certo, dona Celina. A gente encerra essa conversa agora com a dona Celina, lembrando que você participa do Vanguarda Comunidade, gravado aqui no estúdio da TV Vanguarda em Taubaté, mandando suas sugestões de tema e também opiniões pelo e-mail comunidadetaubaté@vanguarda.tv. Eu repito, comunidadetaubaté@vanguarda.tv. Participe com a gente. Eu queria agradecer a senhora, foi um prazer imenso. Parabéns pelo trabalho que a senhora faz e que a senhora sirva de exemplo para todo mundo que está nos assistindo, para ajudar a ser solidário e ser caridoso. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade também, viu? Tá bom. Muita luz, muita paz, muita força. Eu que agradeço a senhora, foi um prazer imenso. Obrigada. Então, a gente se vê durante a nossa programação. Até mais.